Vivendo de Palavra, um canal singelo dedicado a breves reflexões sobre a Palavra de Deus. Tema desta reflexão: vida eterna. O que é vida eterna? É o assunto preponderante no meio cristão e está ligada a questões sobre o que acontece após a morte. O que acontece? A vida depois da morte? O que jaz à frente quando os olhos se fecham para sempre? Há julgamento final ou tudo se acaba aqui? E o que será de mim? Nossa fonte de informação, ou melhor, de revelação, é a Bíblia, cujo autor é o Criador de todas as coisas. Deus é santo e puro. Está escrito que todos pecaram. Todos. Logo, todos deverão prestar contas pelo seu pecado. E o homem não tem como justificar-se diante de Deus, nem meios de pagar a culpa. Também está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que vivemos uma só vez e, depois disso, vem o juízo. Não há retorno, uma outra vida para consertar as coisas erradas feitas durante nossa existência. Não há estado intermediário entre a vida terrena e o destino eterno. Transposta a porta da morte, o futuro está selado. O livro de Apocalipse descreve o juízo final. Todos estarão diante do grande trono branco, trono de Deus, para serem julgados. Não em espírito, mas ressuscitados. Sim, haverá uma ressurreição geral. Serão abertos os livros das obras das pessoas e o livro da vida. Se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, a pessoa será lançada no lago de fogo para sempre. É a segunda morte. Por ser pecador e ter pecado, o homem está numa situação de condenação. É culpado, merece o castigo. Então, o que espera o homem no julgamento é ver que seu nome não está no livro da vida e o lago de fogo o aguarda. Mas Deus tomou providências a respeito. Deus ama o homem, a coroa da criação. E, como o homem não tem condições de pagar a culpa do pecado, Deus providenciou um meio enviando Jesus ao mundo. Essa intervenção de Jesus foi e é a solução para o problema da culpa do pecado. Lemos na tela que aquele que crê não perece, não vai para o lago de fogo, a segunda morte, mas tem a vida eterna com Deus. Jesus não veio julgar, mas salvar o mundo. A pessoa que crê em Jesus não entra em juízo, não será julgada diante do trono branco. O resultado desse julgamento é morte. Quem crê passou para a vida. A situação do homem é dramática. Já está julgado. Seu destino é o lago de fogo. Graças a Deus pela intervenção de Jesus. Sem julgamento, sem morte, mas com vida eterna. E quando a morte chegar? Existem muitas coisas que ameaçam a vida: doenças, malfeitores, acidentes ou mesmo o fio da existência humana. Como enfrentar a morte? Vejamos o que as Escrituras nos informam. Estevão, o primeiro mártir cristão, ao ser apedrejado em Jerusalém, viu os céus abertos e Jesus de pé para recebê-lo. Paulo, perseguido pelo Império Romano, afirma que partir é estar com Cristo e que o morrer é lucro. Em outro trecho, diz que prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. O Salmo 116, verso 15, declara que a morte dos filhos de Deus é preciosa a seus olhos. Deus está cuidando desse momento decisivo da existência aqui. Tomando Lázaro como exemplo, segundo Lucas capítulo 16, versículo 22, ele teve boa companhia. Os anjos o levaram para a presença de Deus.
O nome dos redimidos, aqueles que creem em Jesus Cristo, está escrito nos céus. No Antigo Testamento, ficamos sabendo que Deus tem um livro e que ele pode riscar o nome da pessoa dali. Êxodo capítulo 32, versículo 33. Jesus diz aos discípulos que deveriam se alegrar não porque os demônios os obedeciam, mas porque seus nomes estavam arrolados nos céus. E Paulo, falando de seus cooperadores, entre os quais Clemente, afirma que seus nomes se encontram no livro da vida. Você pode dizer que seu nome está escrito no livro da vida? Não seremos julgados, passamos da morte para a vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Pois bem, o que devemos esperar? Como será? Já vimos que morrer é estar com Cristo. O grande acontecimento que nos espera é o arrebatamento da igreja, dos crentes. Jesus vem buscar seu povo. Os mortos em Cristo ressuscitam. Os vivos são transformados e todos juntos partem para encontrar o Senhor nos ares e estarão para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18 e 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 48. O tribunal de Cristo também nos espera. Estamos livres do julgamento para a segunda morte, mas seremos julgados por Jesus segundo nossas obras aqui. Não é um julgamento de vida ou morte, mas de avaliação de nossa vida depois que cremos em Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 8 a 10. Essa avaliação fica clara no texto de 1 Coríntios capítulo 3, versos de 10 a 18, onde Paulo declara que nossas obras serão passadas pelo fogo. O tipo de obra será determinado pelo fogo: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E cada um receberá seu galardão conforme o resultado. E se não sobrou nada, a pessoa não será jogada no lago de fogo, será salva, todavia, como se passada pelo fogo. A instrução das Escrituras é que façamos todas as coisas, todas, como para Cristo, certos de que receberemos galardão. Não somente pregações, trabalho missionário, mas exercer seu trabalho cotidiano, suas atividades normais para Cristo. Ao final, quando estivermos ressuscitados no céu com Jesus, participaremos das bodas do Cordeiro, o grande banquete que Jesus preparou para seu povo, conforme Apocalipse capítulo 19, versículos de 6. E onde iremos viver? A resposta é: na Nova Jerusalém. Temos o relato em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 ao capítulo 22, versículo 5. Leia e fique boquiaberto. A cidade é sem igual. Vemos na tela alguns de seus aspectos fulgurantes. Sim, qualquer adjetivo de beleza, esplendor, majestade é insuficiente para descrevê-la. Imagine-se andando pelas ruas de ouro, passando pelas portas de pérola, contemplando o fruto da árvore da vida, olhando a mão no rio da água da vida. Convivendo com todos seus parentes e amigos que também entregaram a vida a Jesus. O nome escrito no livro da vida do Cordeiro é o passaporte para entrar na cidade. O mais importante da cidade, porém, está além de sua beleza, de sua arquitetura, de seu brilho, de seu tamanho, da alegria e paz reinantes. O mais importante é que nós serviremos ao Senhor para sempre. Reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos e contemplaremos a face de nosso amado Salvador. A Deus toda a glória. Amém.